Ser simples e piedoso, como uma criança, e rijo e forte como um líder. Veja que você tem que ter duas coisas, né? Ao mesmo tempo você tem que ser criança, ao mesmo tempo você tem que ser líder. Isso é muito interessante. Porque quem fala isso é Jesus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, vós não entrareis no reino dos céus. Então veja, Jesus está pedindo para você se tornar como uma criança. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ser líder. Ao mesmo tempo, nós temos que ser homens maduros, mulheres maduras. Então como é que funciona isso? Simples e piedoso como uma criança. Uma criança é simples. Uma criança é simples. Então quando Jesus diz que nós temos que ser como crianças, é nesse sentido. No sentido de que temos que ser simples. No sentido de que temos que ser dependentes de Deus. Porque toda criança é dependente do seu pai. Nenhuma criança consegue viver sem o seu pai. Solte uma criança de 3 anos no mundo e fala para ela se virar, ela vai morrer. Uma criança não consegue trabalhar e ir atrás do seu pão de cada dia. Uma criança é dependente do seu pai. Portanto, ser criança é ser dependente de Deus, é ser simples. E portanto você tem que ser criança. E Jesus chega a falar sério, se você não se converter e não se tornar como uma criança, você não entra no céu. Ou seja, só vai entrar no céu quem for simples, quem for humilde, quem for dependente de Deus. Mas por outro lado, você tem que ser forte como um líder. Na vida, por outro lado, você não pode ser uma criança que não vai aguentar os problemas. Na vida você tem que ser forte. Então, no que diz respeito à sua vida espiritual, você tem que ser uma criança. Mas ao mesmo tempo você tem que ser forte. Você entendeu? Então imagina se você lidar com os teus problemas como uma criança. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Uma criança não sabe lidar com problemas. Uma criança é dependente do pai para tudo. Uma criança não sabe ser líder, administrar as problemáticas da vida. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser criança, simples, a simplicidade de uma criança, a piedade de uma criança, ao mesmo tempo você tem que ser forte como um líder. Porque tem gente aí que é adulto que age como criança. Tem gente que é adulto e age com imaturidade, como se fosse um adolescente, como se fosse uma criança. Eu não sei se você já se deparou com pessoas, ou às vezes você mesmo pode se ver isso em você. Você age como criança, age como adolescente. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você haja como uma pessoa forte, madura, mas ao mesmo tempo com o coração de criança. Ao mesmo tempo com o coração de criança. Página 52, 102. A paz que traz consigo a alegria, o mundo não a pode dar. Os homens estão sempre fazendo pazes e andam sempre enredados em guerras. Por que esqueceram o conselho de lutar por dentro, de recorrer ao auxílio de Deus, para que Ele vença e assim consigam a paz no seu próprio eu, no seu próprio lar, na sociedade e no mundo? Se nos comportarmos deste modo, a alegria será tua e minha, porque é propriedade dos que vencem, e com a graça de Deus, que não perde batalhas, chamar-nos-emos vencedores se formos humildes. Gente, que fantástico! A paz que traz alegria, o mundo não pode dar. Filho e filha, entenda isso hoje de uma vez por todas.
o mundo não pode te trazer a verdadeira paz. Então, se você tirar Deus da jogada, preste atenção, se você tirar Deus da jogada, se você tira Deus da jogada e acha que o dinheiro pode te trazer paz, e acha que a tua profissão pode te trazer paz, e acha que a tua família pode te trazer paz, tirando Deus da jogada, você nunca vai ter a verdadeira paz e você nunca vai ter a verdadeira alegria. Porque a paz que o mundo tem é passageira, a alegria que o mundo tem é passageira. A verdadeira paz, a verdadeira alegria você só tem com Deus. Somente com Ele. Jesus falava isso, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, a paz que o mundo não pode dar. Jesus chegou a dizer isso. Olha que forte isso. Jesus chegou a dizer, eu dou a vocês uma paz que o mundo não pode dar. Sabe, se você pedir, Frei Gilson, você pode me dar 10 mil reais? Eu diria para você, não, eu não posso te dar 10 mil reais. Por quê? Porque eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho como te dar isso, o que eu não tenho, né? Eu estou usando um exemplo também que alguém pode até se perguntar assim, nossa, Frei, mas o senhor é tão conhecido, o senhor é tão famoso, como que o senhor não tem 10 mil reais? É bom deixar isso claro. Todo o dinheiro que eu ganho, se é que o dinheiro que eu ganho, talvez por músicas, aquela coisa toda, gente, nada fica comigo, tá? Para bom esclarecimento para as pessoas. Nada fica com o Frei. Todo o dinheiro vai para a minha congregação e é administrado pela minha congregação. Não fica nada com o Frei. E outra, eu não cobro para fazer show, eu não cobro nada. Não cobro nada para fazer um show, nada para celebrar uma missa, para fazer uma pregação, nada. Tá? O que acontece é que as pessoas fazem as suas doações, né? Então eu vou fazer um show, alguém fala, olha, Frei, isso aqui é para ajudar a obra de vocês. Isso aqui é para ajudar a obra de vocês. Eu usei um exemplo que eu prefiro explicar esse tipo de coisa, né? Porque eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho, porque fiz voto de pobreza, eu sou religioso. E no meu estilo de vida, eu não posso pegar o dinheiro e ficar comigo e administrar como eu quero, não. Graças a Deus é assim. Fiz voto de pobreza e vai todo o dinheiro que as pessoas doam, ou que minhas músicas geram, ou que tudo que eu faço gera, isso tudo vai para o meu instituto. E meu instituto usa esse dinheiro para evangelizar, usa esse dinheiro para tanta coisa boa que vocês inclusive sabem o que é, né? Inclusive este programa que a gente faz é porque esse dinheiro já é investido nisso, ó, em evangelização. Amém? Nossa, toda essa ladainha só para dizer isso. Porque se você me pedir um dinheiro, eu vou dizer para você, eu não tenho o que te dar. Então não adianta você pedir algo, para alguém, se esse alguém não pode te dar. Correto? Então não adianta você me pedir 10 mil reais, que eu não tenho 10 mil reais para te dar. Eu não tenho o que te dar. Então como é que você vai pedir a paz para o mundo se o mundo não pode te dar a paz? O mundo não tem paz para te dar. Eu tenho uma paz que o mundo não pode te dar, disse Jesus. Então a paz que traz alegria o mundo não pode dar. E olha que interessante, José Maria Escrivá está dizendo, os homens estão sempre fazendo as pazes. Você já viu isso? Os homens estão sempre fazendo as pazes. A gente vê isso, os presidentes, os países, ou até mesmo colegas, amigos, estão sempre fazendo as pazes, mas estão sempre em guerra. Assim o mundo acontece, sempre fazendo as pazes, mas sempre em guerra. Por quê? Esqueceram que a paz começa dentro. Não adianta você fazer paz com o irmão se você não tem a paz dentro de você. Não adianta você querer a paz do mundo se você não tem a paz dentro do teu lar.
Então tem gente aí que está pedindo a paz para o mundo, mas não tem paz dentro de casa. Então como é que você pede paz para o mundo se nem dentro da tua casa você consegue ter paz? É briga no casamento, é briga de pais com filhos, é briga entre vizinhos, é briga na igreja. Então tem gente que não vive paz no seu coração. Se você não vive paz no seu coração, você não vai conseguir trazer a paz para sua família. Você não vai conseguir trazer a paz para sua igreja. Você não vai conseguir trazer a paz para o mundo. A primeira paz começa dentro de nós. Um dia, estou até me lembrando, porque um dia perguntaram isso para Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, o que precisa para ter paz no mundo? E ela justamente disse isso para o repórter. Primeira coisa é você ter paz dentro da tua casa. Se você tiver paz dentro da tua casa, o mundo já começou a ter paz. Então é primeiro conseguir a paz no seu próprio eu. E essa paz só Jesus pode te dar. E assim seremos vencedores. Quem vence não é o que vai para a guerra do ódio. Quem vence é aquele que tem paz. Esse é o vencedor, o que promove paz. O que não vai para a guerra do ódio. O que não vai para a guerra das brigas, das discussões, das rivalidades. Quem vence é o que tem paz, é o que é humilde. É isso que José Maria Escrivá está nos ensinando hoje. Página 53, parágrafo 103. A tua vida, o teu trabalho, não deve ser um labor negativo, não deve ser anti-nada. Deve ser afirmação, otimismo, juventude, alegria e paz. A tua vida, o teu trabalho, não pode ser um labor negativo. Olha que grande conselho. A tua vida não pode ser um fardo. A tua vida não pode ser uma coisa que você não está aguentando. Uma coisa chata de se viver. De quando em quando a gente encontra um ou outro que está com a vida chata. Existe o caso até de pessoas que chegam a um ponto de querer tirar a própria vida porque já não vê mais sentido na vida. Ei, filho e filha, por favor, coloque sentido na tua vida. E você só vai encontrar o verdadeiro sentido quando você tiver Jesus na sua vida. A tua vida precisa ter sentido. Então, a tua vida não deve ser um trabalho negativo. O teu trabalho não pode ser um labor negativo. Ao contrário, deve ser alegria, otimismo, paz. Ou seja, não viva uma vida triste, como se a vida fosse um fardo. Você tem que viver a vida alegre, com otimismo, com paz. Eu sei, as coisas, viver não é fácil não. José Maria Escrivá mesmo está dizendo, é um labor, é trabalho. Trabalhar é difícil, a vida muitas vezes se apresenta difícil. O teu trabalho muitas vezes tem dificuldades. Mas e aí, vai viver uma vida triste? Vai viver a vida de qualquer jeito? Vai viver a vida empurrando com a barriga? Você que está me escutando agora, você vai viver a vida empurrando com a barriga? Você tem duas formas de viver. Uma vida triste ou uma vida alegre. Você tem uma forma de viver com otimismo ou com desânimo.
E aí, qual que você vai escolher? Você vai continuar vivendo uma vida triste? A tua vida está passando. Os anos da sua vida estão passando. E você vai continuar vivendo uma vida assim? Talvez tem gente que está me escutando esse programa na escuridão de um quarto. E você vai passar a sua vida na escuridão de um quarto, depressivo, triste, angustiado. Ah, Frei, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Tal pessoa me deixou. Só que Deus não te deixou. Deus não te abandonou. E você não depende de ninguém para ser feliz. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não depende de dinheiro para ser feliz. Está sem dinheiro e por isso sua vida está ruim? Você não depende de dinheiro para ser feliz. Ah, tal pessoa me abandonou, tal pessoa me deixou. Ora, mas você não depende de pessoas para ser feliz? Frei, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas você só precisa de Deus para ser feliz. Então levanta essa cabeça, vai viver sua vida com otimismo, vai viver sua vida com alegria, porque você só tem essas duas opções, ou viver a tua vida com alegria, com otimismo, com paz, ou viver a sua vida de um jeito negativo, onde nada tá bom e você vai viver a vida inteira até morrer como nada tá bom. Não é que nada tá bom, é que você não tá sabendo viver a vida. Desculpa ser tão verdadeiro contigo. Porque se a vida não fosse boa, então não seria boa para ninguém. Porque a vida que você tem, eu também tenho. O sol que nasce para você, nasce para mim. A chuva que tem para você, tem para mim. Tudo, 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 tudo. Ah, mas eu tenho uma doença que você não tem, Frei. Mas tem pessoas que têm a doença que você tem e não vivem na tristeza que você tem. Então, peraí, não pense que você é o único que está sofrendo, não pense que você é o único que está vivendo essa vida. Então, se a vida fosse ruim, seria a vida ruim para todo mundo. Mas a vida não é ruim para todo mundo, por quê? Porque alguns estão sabendo viver e outros não. Porque alguns estão enfrentando a vida com alegria, com otimismo e com paz. Não é que não tem problema, não é que não tem dificuldade, mas é que alguns estão aprendendo a viver, entendendo que a vida é difícil mesmo, mas que eu tenho que viver com um significado diferente. Eu tenho que me unir a Cristo e entender que o sofrimento faz parte da vida e que vamos embora. E não vou viver aquela vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu vou ser aquele que vou levar a minha vida de acordo com o que Deus quer. Eu sinto que esse conselho foi para despertar muita gente. Página 53, 104. Há 2 pontos capitais na vida dos povos: as leis sobre o matrimônio e as leis sobre o ensino. E aí os filhos de Deus têm de permanecer firmes, lutar bem e com nobreza por amor a todas as criaturas. É preciso levar a sério as leis do matrimônio e as leis sobre o ensino. Os filhos de Deus têm que permanecer firmes aí. Uma sociedade que despreza o casamento é uma sociedade que tende a desmoronar. Uma sociedade que despreza o verdadeiro ensino, a verdadeira educação, os verdadeiros valores, tende a desmoronar. Infelizmente é o que estamos vendo na sociedade atual. Uma sociedade que despreza o matrimônio, uma sociedade que despreza o verdadeiro ensino, a verdadeira educação, tende a desmoronar. Então é muito importante estarmos, como o próprio José Maria Escrivá diz, há 2 pontos capitais, ou seja, é algo importantíssimo na nossa vida. Entendemos que existem leis sobre o matrimônio, sobre a educação, sobre o ensino. Página 53, 105. A alegria é um bem cristão que possuímos enquanto lutamos, porque é consequência da paz. A paz é o fruto de ter vencido a guerra e a vida do homem sobre a terra. Lemos na Escritura Santa, é luta. A alegria é um bem cristão. Gente, não existe um cristão que seja triste. Não existe. Todo cristão é alegre.
Porque ele tem Deus, ele tem Jesus. Se você tem Jesus, você é alegre. Tem problema? Tem. Tem doença? Tem. Tem desemprego? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas nada disso tira a minha alegria, porque eu tenho Jesus. A minha alegria não é se não está fundamentada nas coisas, a minha alegria não está fundamentada nas pessoas, a minha alegria está fundamentada em Cristo. Nós possuímos essa paz, essa alegria, enquanto lutamos. A vida na terra é luta. José Maria Escrivá está dizendo, a vida na terra é luta. E a paz é fruto de quem não desiste dessa luta. A paz é fruto de quem não desiste dessa guerra, de quem não desiste dessa luta. Amém? Página 53, 106. A nossa guerra divina é uma maravilhosa semeadura da paz. Estamos vendo que a vida nesta terra é uma vida de luta. É uma guerra espiritual. É uma guerra. Viver a vida é uma luta. Viver a vida é uma guerra. É uma guerra contra quem? Contra as forças do mal que atuam neste mundo. Sim ou não? O mal atua neste mundo. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o demônio. As forças do mal atuam neste mundo, portanto, ser cristão é viver luta. Ser cristão é viver uma batalha espiritual. Agora, a nossa guerra divina é uma maravilhosa semeadura de paz. Nós não guerreamos para destruir. Nós não guerreamos para causar um mal. Nós guerreamos para trazer paz. E essa guerra é espiritual. Essa guerra é uma guerra divina. Nós não estamos falando aqui de uma guerra onde nós vamos destruir as pessoas más com a arma de fogo. Não. A nossa arma é espiritual. É uma guerra divina. Lutamos com armas espirituais. Quem fala isso é Paulo. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, diz que não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e potestades. Ou seja, a nossa luta é espiritual, as nossas armas são espirituais. É uma guerra divina. E nós escolhemos paz quando enfrentamos esta guerra. Página 53, 107. Aquele que deixa de lutar causa um mal à igreja, ao seu empreendimento sobrenatural, aos seus irmãos, a todas as almas. Examina-te. Não podes pôr mais vibração de amor a Deus na tua luta espiritual? Eu rezo por ti e por todos. Faz tu o mesmo. Olha que interessante. Aquele que deixa de lutar causa mal à igreja. Irmãos e irmãs, preste atenção nisso. A nossa vida é luta. E quando você deixa de lutar, você faz mal à igreja. Gente, isso é muito sério. E nós temos visto isso. Nós vemos a igreja padecendo em alguns aspectos. Porque os cristãos pararam de lutar. Para que o mal cresça, basta que os bons não façam nada. Exatamente isso tem acontecido. Porque os bons não têm feito nada, porque os bons pararam de lutar, o mal tem crescido. Então a nossa própria igreja vai sofrer isso. A nossa própria igreja vai sofrendo isso. Então, quanto mais os bons se calam, quanto mais os bons param de lutar, mais os bons vão tendo espaço, mais os maus vão tendo espaço. Então, nós não podemos parar de lutar. Então, quando você para de lutar, você faz o mal para sua família. Quando você para de lutar na sua família, o mal vai crescer dentro da tua casa, meu filho. Então eu digo para você, não pare de lutar pela sua família, não pare de lutar pelo seu casamento, porque quando você para de lutar, o mal cresce.
Quando você para de lutar, significa que você se rendeu. Você está entendendo? Então imagina duas pessoas em luta, brigando. E se uma desistir, significa que ela se rendeu. Então não se renda. Reage. Então quando você deixa de lutar, você causa um mal à igreja. Você causa mal aos seus irmãos. Você causa mal a todas as almas. Eu, Frei Gilson, não posso parar de lutar, porque senão eu vou causar um mal. Imagina se eu falar assim, chega, não aguento mais não, eu falo e o mundo não muda. Eu tenho feito tanta coisa, mas parece que não adianta de nada. Imagina se eu entrar nessa mentalidade, eu vou parar de lutar porque eu não está resolvendo. Se você parar de lutar, você está fazendo um grande mal. Eu não vou fazer mais nada por esse nosso Brasil. Esse nosso Brasil parece que não vai para frente. Continua a mesma coisa. A gente faz, a gente reza e parece que nada resolve. Ei, se você parar de lutar, as coisas vão... O mal vai crescer. Aquele que deixa de lutar causa um mal ao seu empreendimento sobrenatural. Se você parar de lutar, você não vai conseguir chegar na santidade. Você está entendendo? A tua vida é luta. Esse é o título do capítulo que a gente está meditando de José Maria Escrivá no livro Forja. A vida nesta terra é luta. É luta. Então não existe vida mansa. A tua luta é luta, e veja, é luta espiritual, é luta contra as forças do mal. Por isso José Maria Escrivá está dizendo, põe mais vibração de amor a Deus na tua luta espiritual. Põe mais vibração aí, meu irmão. E luta espiritual? Página 54, parágrafo 108. Jesus, se há em mim alguma coisa que te desagrade, diz eu, para que a arranquemos. Isso tudo aqui é uma oração, né? Isso aqui é uma oração. Jesus, se há em mim alguma coisa que te desagrade, dize-o, para que a arranquemos. Você tem coragem de dizer isso a Jesus? Você tem coragem de falar para Jesus, Jesus, se tem alguma coisa em mim que te desagrada, arranca. Arranca. Você que tem visto pornografia, masturbação, tem coragem de arrancar isso da sua vida? Jesus arranca de nós o que te desagrada. Será que você tem coragem de arrancar da tua vida essa série que só tem porcaria dentro dela, só tem cenas de sexo dentro dela? Você tem coragem de arrancar isso da sua vida? Você tem coragem de arrancar da sua vida as músicas que são profanas, que são maliciosas, que são pervertidas? Você tem coragem de arrancar isso da sua vida? Ei, irmão, irmã, será que a gente tem coragem de arrancar da nossa vida amigos que nos levam ao pecado? Será que nós temos coragem de arrancar da nossa vida aquilo que nos afasta de Deus? Será que o teu amor a Jesus é tão grande que você é capaz de arrancar da sua vida o que desagrada a Ele? Porque talvez tenha agradado você, talvez tenha agradado seu amigo, mas talvez tenha desagradado a Deus. Será que eu tenho coragem de tirar da minha vida o que desagrada a Deus? E eu digo para você que você tenha coragem. Que você tenha coragem de tirar da tua vida tudo o que desagrada a Deus. Eu confesso a você que algumas coisas vão ser fáceis, outras vão ser difíceis. Mas tire tudo da tua vida que desagrada a Deus. Tira tudo. Página 54, parágrafo 109. Há um inimigo da vida interior pequeno, bobo, mas muito eficaz. Infelizmente, o pouco empenho no exame de consciência. Olha que interessante. Um inimigo bobo, um inimigo pequeno, mas muito eficaz. Preste atenção. Nem sempre
que mais destrói a nossa vida são os maiores inimigos. Às vezes os pequenos causam um grande estrago. José Maria Escrivá está nos fazendo entender que existe um pequeno inimigo, um bobo inimigo, mas ele é muito eficaz, que é o pouco empenho no exame de consciência. Gente, isso aqui é muito sério. O que é o exame de consciência? É quando eu começo em oração a examinar a minha consciência e ver aonde eu errei e onde eu acertei. Confrontando a minha consciência com a palavra de Deus. Então o que é exame de consciência? Eu confronto a minha consciência, os meus atos, as minhas atitudes, que nem a gente fala na missa, né? Eu pequei muitas vezes por pensamentos, então eu confronto os meus pensamentos com a palavra de Deus. Eu estou pensando o que a Bíblia pensa? As minhas ideias são conforme às ideias da palavra de Deus? Os meus pensamentos são conformes à palavra de Deus? O que eu estou pensando o que eu estou pensando e alimentando na mente está de acordo com a palavra de Deus? Então pequei por pensamentos, palavras. As minhas palavras estão de acordo com a palavra de Deus? Pensamentos, palavras, atos. Os meus atos, aquilo que eu faço, está de acordo com a palavra de Deus? Pensamentos, palavras, atos e omissões. Deixei de fazer alguma coisa que a palavra de Deus pediu para fazer? Irmãos, isso é exame de consciência. Eu examinar a consciência. E eu tenho que dizer uma coisa para você. O diabo vai fazer de tudo para que você não examine sua consciência. Não examinando a sua consciência, você não vai ver quais são os seus pecados. Não vendo quais são os seus pecados, você não muda de vida e não se confessa. Olha aí, um inimigo bobo, pequeno, mas eficaz. Então, existe hoje um grande número de pessoas que não fazem exame de consciência. Tem um grande número de pessoas que estão na vida errada, estão no pecado, mas não se sentem pecadoras. Por quê? Porque não fazem exame de consciência. Não fazendo exame de consciência, eu não me vejo pecador. Não me vendo pecador, eu não busco o confessionário. E não me vendo pecador, eu não sinto que eu preciso de um salvador. E não precisando de um salvador, você vai parar onde, meu filho? Você vê como uma coisa é séria? Então qual é o processo? O processo é que eu preciso fazer um exame de consciência, que deveria ser feito todos os dias. Todos os dias. Antes de dormir, no mínimo, antes de dormir, eu deveria fazer um exame de consciência. O que eu errei no dia de hoje? Quais foram os meus pecados no dia de hoje? E vai decorando isso, e vai guardando isso. Exame de consciência. Pode ir até escrevendo isso. À medida que você se conscientiza, nossa, hoje eu faltei com a paciência com tal pessoa. Hoje eu fofoquei da vida de alguém. Hoje eu tive uma relação sexual fora do casamento. Hoje eu me masturbei. Hoje eu alimentei pornografia. Hoje eu me excedi na comida, hoje eu me excedi na bebida. Pronto, você fez o seu exame de consciência. A partir do exame de consciência, esse exame de consciência vai gerar em você arrependimento. Eu me arrependo desse pecado, eu não quero mais fazer isso. E aí, esse exame de consciência te leva para o confessionário diante de um sacerdote e diante do padre você pede perdão, porque o padre agora é Jesus para você e Jesus vai te perdoar porque você fez um exame de consciência. Veja, o exame de consciência levou você a entender que você é um pecador e um pecador precisa de perdão de Deus e aí Deus te perdoa e você encontra salvação. Não fazendo o exame de consciência, você não se vê pecador. Não se vendo pecador, você não precisa de perdão. E não precisando de perdão, você não precisa de Jesus. E você vai poder perder a sua salvação por um simples exame de consciência que não é feito. Portanto, o primeiro ato para se confessar bem é fazer um exame de consciência. Gente, isso aqui é importante. E muita gente não faz.
Página 54, 110. Na ascética cristã, o exame de consciência corresponde a uma necessidade de amor, de sensibilidade. Então, o exame de consciência é muito importante para quem quer ser santo. Então, corresponde a uma necessidade de amor. Quem ama, até mesmo assim, você que é casado, você tem que constantemente se avaliar se você está fazendo o que agrada o outro. Então, a mulher tem que falar, nossa, será que eu estou agradando meu marido? Será que eu estou fazendo tudo que agrada a ele? De repente você vê que alguma coisa você não fez. A mulher que ama, ela se avalia. Eu acho que eu falei uma palavra que eu não vou falar mais, eu vi que ele ficou chateado. E vice-versa. Você está entendendo? Quem ama faz exame de consciência. Eu participei da missa. Eu amo a Deus, não amo a Deus? Então, eu participei da missa conversando. Eu participei da missa olhando para o relógio. Quem ama não olha para relógio. Quem ama não conversa na missa. Sabe? Olha, coisinhas simples. Sabe? Coisinhas pequenas. Mas eu conversei na missa, eu não prestei atenção na missa, eu não prestei atenção no padre. Eu cheguei atrasado na hora da missa. Quem ama, examina a sua própria consciência para ver se não feriu em alguma coisa grande ou pequena. Aquele é quem ama. E você tem sensibilidade. Irmãos e irmãs, vai olhar como era o exame de consciência dos santos. Sem brincadeira, olha o que eu vou te dizer agora. Se você for olhar o exame de consciência, eu vou dar um exemplo. Vai ver o exame de consciência de Santa Gema Galgani, por exemplo. Vai ler algum livro dela. O Diário Espiritual de Santa Gema Galgani, vai ler. Você vai ver que há pecados que ela se acusa. Que tem horas que eu falo assim, nossa, mas isso é pecado? Uma coisa tão pequena. E aí sabe qual é a resposta? É que ela tem tanto amor a Deus, ela tem tanta sensibilidade a Deus, que eu ainda não tenho. Então tem coisas que eu falo, isso eu não acho que é um pecado, isso às vezes não é nem questão de pecado, é imperfeição. O santo olha como uma imperfeição aquilo. Por exemplo, João da Cruz diz que uma das imperfeições é falar demais. Às vezes a pessoa não está falando pecado, mas ela fala muito. E para João da Cruz isso já é uma imperfeição. Então o santo, quando ele vai fazer o seu exame de consciência, ele vai falar, falei demais. Veja, para nós que não temos às vezes tanto amor e tanta sensibilidade, diríamos, eu não falei nada de errado, não falei mal de ninguém, não falei nada de errado, não falei nenhum pecado, então logo não pequei. Agora o santo, porque tem muito amor e tem tanta sensibilidade, ele vai dizer, não falei nada de errado, não falei nada que machuque meu irmão, nada de mal, nada de pecado, mas falei demais, uma imperfeição. E falando demais, eu poderia ter feito mais silêncio, falado mais com Deus, desperdicei o meu tempo. O exame de consciência corresponde a uma necessidade de amor e sensibilidade. Portanto, filho e filha, o conselho que o Frei está te dando hoje é: coloque o exame de consciência todos os dias na sua vida. Amém? Página 54, parágrafo 111. Se alguma coisa não estiver de acordo com o Espírito de Deus, deixe-a imediatamente. Pensa nos apóstolos, não valiam nada, mas no nome do Senhor faziam milagres. Somente Judas, que talvez também tivesse feito milagres, se extraviou, por se ter afastado voluntariamente de Cristo, por não ter cortado violenta e valentemente com o que não estava de acordo com o Espírito de Deus. Irmão e irmã, preste atenção. Se alguma coisa não estiver de acordo com o Espírito de Deus, deixe-a imediatamente. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender a deixar coisas. Irmão, olha, eu sigo Jesus desde os meus 14 anos de idade. E de lá para cá, eu sempre tive que deixar coisas.
e eu continuo tendo que deixar. Então vá se acostumando. Quem segue Jesus tem que deixar coisas. Tem que deixar. Você que está na bebedeira tem que deixar essa cachaça. Você que está tendo sexo fora do casamento tem que deixar o sexo. Isso serve para namorado. Isso serve para noivos. Isso serve também para quem mora junto. Tem que deixar esse sexo. Tem que deixar. Por quê? Se alguma coisa não estiver de acordo com o Espírito de Deus, deixa imediatamente. Então, sexo fora do casamento está de acordo com o Espírito de Deus? Não. O sexo foi Deus quem fez, mas somente para quem está casado. Então eu deixo. Página 54, 112. Meu Deus, quando é que eu vou me converter? Pergunte-se a si mesmo, meu Deus, quando é que eu vou me converter? Quando é que eu vou me converter? A gente era para ter se convertido, gente. Quando é que eu vou me converter? Então, por isso José Maria Escrivá está insistindo, deixa essas coisas imediatamente, porque enquanto você não se deixar, você não se converte. Então, o que é conversão? É quando você começa a ser capaz de mudar a sua vida em direção a Cristo. E tudo que te tira de Cristo, você vai tirando do seu caminho. É isso, é aquilo, é pessoas, é coisas. Você vai tirando tudo do seu caminho. Então, não tenha medo, tenha coragem. Quando é que vou me converter? Tem gente que se converte de criança. Tem gente que se converte criança. É bonito ver quando a criança se converte. E vai até o fim da vida. Tem gente que se converte criança. Tem gente que se converte na adolescência ou na juventude. Eu me converti com 14 anos. Claro, conversão é diária, mas eu passei por uma primeira conversão importante com 14 anos. Tem gente que se converte na fase adulta. A própria Teresa d'Ávila, ela se converte tarde, ela fala isso. Ela se converteu já dentro do convento. Teresa d'Ávila se converte dentro do convento. E tem gente que vai se converter só na velhice. E a verdade é que tem gente que nunca se converte. Tem gente que nunca se converte. A pergunta que eu faço é, como é que vai ser? O que será de uma pessoa depois da morte que não se converteu? Teve oportunidade, ouviu a palavra de Deus, conheceu a verdade, mas não quis mudar. É triste. Meu Deus, quando é que eu vou me converter? Você que está me escutando, quando é que você vai se converter? Quando é que você vai deixar o mundo? Quando é que você vai deixar o mundo? Quando é que você vai deixar essas músicas mundanas? Quando é que você vai deixar essas roupas mundanas? Quando é que você vai deixar as suas amizades mundanas? Eu me lembro que quando eu me converti, eu tive que deixar amigos. Gente, vocês não têm noção. Para seguir Jesus, precisa deixar muita coisa, precisa deixar amigos, precisa deixar ideias, precisa deixar muita coisa para trás. Ei, não tem jeito. Aquele que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. 55, página 55, 113. Não esperes pela velhice para ser santo, seria um grande equívoco. Começa agora, seriamente, gozosamente, alegremente, através das tuas obrigações, do teu trabalho, da tua vida cotidiana. Não esperes pela velhice para ser santo, porque, além de ser um grande equívoco, insisto, não sabes se chegará para ti. Quando é que eu vou me converter? Quando eu ficar velho? Quando eu ficar velho? Isso é um grande equívoco. Um grande equívoco. Você não sabe nem se você vai ficar velho. Você não sabe nem se você vai ficar velho. Posso morrer antes. Então o que é melhor? Se converter agora. Começa agora a seriamente buscar a santidade.
Porque é isso que vai te colocar no céu, meu irmão, minha irmã. O que vai te colocar no céu é a sua conversão, é a sua mudança de vida. Zaqueu era um ladrão de primeira. Encontrou Jesus, se converteu. Se eu roubei, eu vou devolver. 4 vezes mais, veja, conversão, mudança de vida. Aquela mulher adúltera mudou de vida. Mateus, cobrador de impostos, mudou de vida. Todo mundo que se encontra com Jesus muda de vida. A samaritana, no poço de Jacó, mudou de vida. E vamos parar com esse negócio de hoje em dia, que hoje em dia tá assim, Deus me aceita do jeito que eu sou. Esse negócio, Deus é amor e me aceita do jeito que eu sou. Deus é amor, Deus te ama, Deus ama você, mas não ama seu pecado. E todo mundo que se encontra com Deus muda de vida. E se você não mudou de vida, é que você não se encontrou verdadeiramente com Deus. Ou então rejeitou a mudança de vida. Quem se encontra com Deus muda de vida. Eu já te falei a muitos, todos, olha a Bíblia, leia a Bíblia e veja que todos que se encontraram com Cristo mudaram de vida, se converteram. E se não se converteram, como acabou de citar Judas, Judas não quis se converter, mas foi para a perdição. Judas teve tudo que os outros apóstolos tiveram. Judas ouviu todas as palavras que os outros apóstolos ouviram. Judas conviveu com Cristo como todos conviveram, mas Judas não quis mudar, Judas não quis se converter. Então é isso, meu irmão, na vida você vai ter essa oportunidade, a oportunidade de se converter. Agora mesmo você está ouvindo uma palavra que está te chamando à conversão, e você pode ouvir e falar assim, o Frei falou hoje que tem que abandonar isso, abandonar aquilo outro, mas eu não vou abandonar, eu vou continuar com as coisas mundanas. Então você não quer se converter? Você não quer mudar de vida, então você está sendo como Judas, que trai a Deus, que ouve a verdade, mas não quer seguir a verdade. Que ouve a palavra de Deus, mas não quer seguir a palavra de Deus. Quando é que você vai se converter? Eu só quero que você entenda uma coisa. Só dá para se converter enquanto você está vivo. Não espere para a velhice, como aquela pessoa que diz, eu vou aproveitar a vida, quando eu for velho eu me converto. Não espere a velhice, porque talvez não dê tempo, talvez você não chegue lá. E outra, depois da morte eu me converto? Não, depois da morte ninguém se converte. Depois da morte é o julgamento. Depois da morte não existe conversão. Depois da morte, a morte crava a escolha que você fez em vida. Se a tua escolha foi Cristo, paraíso. Se a tua escolha foi o mundo, inferno. Portanto, só vai para o céu aqueles que, tendo a oportunidade de se converter, se converteram. E você que está aqui me ouvindo, você está tendo essa oportunidade. A oportunidade de mudar, ouvir a verdade e mudar de vida. Por fim, último conselho, 55:115. Com serenidade, sem escrúpulos, tens de pensar na tua vida. Então, com serenidade, sem escrúpulos. Eu também não estou falando aqui para você enxergar pecado em tudo, não. Nem tudo é pecado. Não é para você, eu não estou aqui querendo fazer uma mente escrupulosa, agora tudo é pecado. Não. Você, não é isso que nós estamos ensinando e pregando aqui, nem tudo é pecado. Então, com serenidade, sem escrúpulos, mas tem de pensar na tua vida. E ter que pedir perdão. A partir do momento que você pensa na sua vida, pede perdão. E fazer o propósito firme, concreto. Então, depois que você avalia a tua vida, aí você precisa fazer um propósito firme, concreto, não pode ficar só em palavras, tem que ser concreto e bem determinado de melhorar. Melhorar neste ponto e naquele outro ponto, nesse detalhe que te custa. Tem coisa que vai custar melhorar, tem coisa que vai custar mudar de vida, mas muda, meu filho, muda. E naquele que habitualmente não cumpres como deves e o sabes. Chegou a hora de mudar. Você que está vendo este programa hoje, parou, chega de levar a vida de qualquer jeito. Chegou a hora de você se converter. Amém? Quando é que você vai se converter? Espero que seja hoje, espero que seja agora.
Zaqueu, hoje a salvação entrou na tua casa. Zaqueu não deixou para amanhã. Zaqueu não deixou para daqui 5 anos. Zaqueu falou, é hoje. Eu vou deixar de ser ladrão hoje. Eu não sei qual é o teu pecado. Eu não sei o que você precisa deixar para trás, mas que você faça isso hoje, que você faça isso agora. Terminando o programa agora, eu peço que o Espírito Santo agora te dê um profundo arrependimento. Terminando este programa agora, se ajoelha na tua casa e começa a pedir perdão, começa a chorar os seus pecados e começa a dizer, eu quero ter uma vida nova, eu quero ser teu, Senhor. Eu não quero mais viver uma vida no mundo. E você vai ver que você vai começar a ser mais feliz entregando-se de coração a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Créditos, Frei Gilson, Som do Monte Oficial. Se você não conhece, meu irmão, minha irmã, procura conhecer. É o canal do Frei Gilson no YouTube. É Canção Nova Oficial. Créditos, Canção Nova Oficial. Que Deus abençoe a todos da Canção Nova. Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Que Deus vos abençoe, que Deus os ilumine hoje e sempre. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.